E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos fazer aqui mais uma aula sobre o PySpark, tá? Bom, nas últimas aulas a gente aprendeu ali o que que é o RTD, a gente também aprendeu como selecionar e filtrar dados, a gente aprendeu também utilizar funções de agregações e group by. E hoje a gente vai aprender aqui algumas operações em colunas, tá? A gente vai aprender como a gente pode renomear colunas, criar novas colunas ou dropar novas colunas, né? Remover colunas que a gente tem ali na nossa base de dados. Bom, lembrando que aqui eu tô rodando o PySpark dentro do Kaggle, tá? Mas isso daqui funciona em qualquer plataforma que você estiver utilizando. Se tiver instalado o Spark dentro da sua máquina, ou se você estiver utilizando o Databricks, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Bom, a gente vai utilizar a mesma base de dados que a gente estava utilizando nas últimas aulas, tá? Que é essa Input Commerce Sales Prediction. Deixa ele só ele rodar aqui. Lá em cima eu já fiz a importação do ah, a importação do PySpark, tá? Então a gente já está com o contexto aqui iniciado. Bom, essa aqui é a nossa base de dados. A gente tem aqui data, categoria do produto, né? O price, o desconto, customer segment, market spend e unit sold, né? Então aqui é uma base de e-commerce que ela foi disponibilizada aqui para a gente no Kaggle. Então qualquer um pode entrar aqui e baixar essa base de dados. É a base de dados que a gente está utilizando, tá? Bom, vamos começar aqui. Eu vou fazer o mesmo método que a gente fez nas últimas aulas. Eu pedi aqui para o chat GPT gerar 15 exercícios aqui para a gente, tá? Para a gente conseguir explicar aqui os conceitos e verificar na prática como que a gente poderia fazer esse tipo de alteração, esse tipo de utilização de funções aqui dentro do PySpark em relação a colunas, tá? Bom, o primeiro exercício, criar uma coluna total spend como produto de price e unit sold, né? Então, o que ele está pedindo? Ele quer que a gente crie uma nova coluna aqui, tá? Chamada Total Spend com o preço multiplicado pela quantidade vendidas, tá? Para ver quanto que foi o total de vendido ali, tá? Bom, como que a gente faz aqui para a gente fazer criar a criação de uma nova coluna, tá? Aqui a gente importa o nosso data frame como DF, né? E qual que é a função, tá? Aqui a função que a gente tem é with column. Você vê que ela aqui ficou azulzinha, tá? O W aqui, assim, o if é minúsculo, o C é maiúsculo, e aqui a gente tem essa funçãozinha with column. A gente abriu aqui e fechou parênteses. Quais são os parâmetros que a gente precisa colocar aqui, tá? Aqui primeiro a gente precisa colocar o nome da nossa coluna, tá? Então a gente vai colocar aqui total spend, vírgula, e aqui a gente vai precisar colocar qual que vai ser o valor dessa coluna, tá? O que ele está pedindo aqui pra gente? Ele quer que a gente pegue o produto de price e unit sold. Então a gente vai ter que pegar aqui, ó, df price vezes df de units sold. Vamos dar um show aqui, 10. E aqui a gente vê que ele efetuou a criação dessa nova coluna. Então a gente tem essa nova coluna aqui, tá? Então o que a gente utilizou aqui? A gente utilizou essa funçãozinha with column. O primeiro parâmetro que a gente precisa passar aqui é o nome da coluna que a gente quer que seja, tá? Se eu colocasse aqui total spend e executasse, a gente vê que isso daqui muda, tá? Então aqui a gente coloca o nome da coluna, deixa eu só... E aqui, vírgula, a gente coloca qual vai ser o valor ali, tá? E aqui, como o exercício pediu, ele quer o produto entre price e unit sold. Bom, aqui é só uma visualização, tá? Se eu der um def.show, é sempre bom a gente ficar esperto, tá? Isso daqui, a gente não vai ter essa nova coluna, porque aqui eu tô só visualizando essa coluna, não tô realmente transformando isso dentro do nosso data frame. Se eu quisesse fazer isso, eu poderia colocar aqui um df é igual a df.withColumn. Deixa eu só tirar o ponto show aqui, né? Porque senão ele vai pegar apenas os 10. Se eu executar isso daqui e executar o df.show agora, a gente vê que agora a gente tem essa coluna dentro do nosso data frame, tá? Então aqui a gente fez a definição e ali, utilizando só essa parte do código, a gente fez apenas a visualização, tá? Eu vou imputar aqui novamente, que eu não quero deixar aquela coluna definida, tá? Bom, tem mais alguns outros cenários aqui que que eu quero mostrar para vocês antes de a gente passar para o próximo exercício, porque eu acredito que a gente não vai olhar esses cenários nos próximos exercícios, tá? Então acho que é importante a gente falar aqui. Bom, primeiro eu vou importar algumas funçõezinhas, tá? sql.functions, import current timestamp, eu espero que seja assim, lit e when. Deixa eu só executar aqui. Beleza. Então, são assim mesmo, tá? Então, eu vou falar apenas primeiro dessas duas e depois a gente passa aqui para o when, tá? Mais para frente eu vou explicar qual que é a utilização dessa função, tá? Então, para utilizar essas duas funções, a gente precisa fazer essa definição, tá? Primeiro eu vou colocar aqui o lit, tá? Para a gente dar uma olhada. Vamos supor que eu quisesse criar uma nova coluna com o meu nome, tá? Vou colocar aqui, ó. A gente sabe que para criar coluna a gente utiliza a função withColumn. Aqui, nome.
e aqui eu quiser passar o meu nome definido aqui especificamente, tá? Ele vai dar um erro, tá? Porque ele vai pedir que ele queria uma coluna e isso foi uma string, porque eu passei uma string aqui para ele, não passei uma coluna para ele, tá? Como que a gente resolve isso quando a gente quiser colocar alguma coisa literal? A gente pode usar essa funçãozinha lit aqui, que é o literal, tá? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar para o PySpark aqui que eu quero criar essa coluna com esse valor string ali, um valor literal que eu estou colocando aqui, que vai ser o padrão para aquela coluna, tá? Então, se eu der um lit aqui, Rafael, deixa eu 10 executar, a gente verifica que aqui ele criou aqui essa coluna nome, né, que a gente colocou aqui, e agora a gente tem para todos os valores ali, a gente tem o Rafael. Lembrando que a gente não está definindo, a gente só está fazendo a visualização, porque eu utilizei aqui a função lit, tá? Que ele permite aqui que a gente coloque o valor literal para criação de colunas aqui, caso você queira fazer isso, tá? Então, essa é uma funçãozinha aqui que a gente consegue utilizar. Outra coisa que a gente consegue utilizar, tá? A gente consegue utilizar funções dentro para a criação de colunas, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, with column. Vamos colocar aqui, ó, hora de input. E eu quero utilizar timestamp.show.there. Eu fiz essa importação dessa função aqui para a gente conseguir utilizar, né? Sem essa importação não funcionaria. Mas o que isso daqui faz, tá? Ele faz com que ele traga para a gente a hora do input, tá? A hora que a gente rodou aqui essa função, tá? Se eu executar essa daqui novamente, ele vai mudar, porque é 10:37, mas ali os segundos está mudando. Então a gente também consegue utilizar funções aqui dentro da criação de colunas, tá? Só recapitulando então, esse primeiro exercício aqui a gente explicou mais alguns conceitos, tá? Mas aqui a gente se utiliza o def.withColumn, tá? O primeiro parâmetro é sempre o nome da coluna que a gente quer colocar, vírgula, e aqui qual vai ser o valor daquela coluna. Lembrando que se você colocar sem o def, aqui o def, porque é o nome do nosso dataframe, igual, ele vai estar só a visualização. Caso você queira que isso seja imputado ali para sempre na sua base de dados, você precisa fazer a definição aqui como se estivesse recebendo esse resultado, tá? Outra coisa importante também, a gente importou aqui o current timestamp e o lit, tá? Então a gente viu que a gente consegue utilizar o lit aqui para quando a gente quer fazer a importação, a gente quer definir aqui dados literais, como por exemplo o meu nome aqui como uma string, e a gente utilizou o current timestamp aqui para exemplificar que a gente também consegue utilizar funções aqui dentro do if column para colocar o horário ali de input da nossa função, tá? Bom, vamos aqui para o segundo exercício, tá? Criar uma coluna price after discount aplicando discount na coluna price. Então tá. Vamos aqui, def, como que a gente cria uma nova coluna? With column. Primeiro parâmetro, a gente coloca o nome, né? Price after discount. E o que ele está vindo para a gente? Ele quer que a gente coloque o desconto na coluna price, tá? Então a gente sabe que a gente tem o price, né? Price menos o discount. Deixa eu rodar esse daqui. Quando a gente executa isso daqui, ele retorna para a gente aqui price after discount e a gente tem o resultado aqui do price menos o discount aqui, tá? Uma coisa também que a gente consegue fazer, se eu quiser fazer o input aqui é criar duas colunas na mesma função aqui, a gente não consegue. A gente consegue fazer, não utilizando só um if column, mas a gente consegue fazer tudo isso numa linha só, tá? Por exemplo, aqui a gente colocou o def.withColumn aqui, tá? Normal para criar essa funçãozinha. Eu vou dar um, só deixa eu copiar aqui para a gente não ter que copiar novamente. Novamente. Aqui eu não preciso fazer a definição do def novamente, tá? Aqui eu vou só pular a linha, a gente utiliza a barra invertida para a gente pular a linha. O que eu posso fazer? Eu posso fazer mais um ponto with column aqui, e aqui eu utilizar o show. Aqui ele vai retornar para a gente essas novas duas colunas aqui, lembrando que a gente não fez a definição lá em cima, aqui é só a visualização. Então a gente consegue fazer um agrupamento aqui de mais de uma criação de uma coluna numa função, aqui numa linha só, tá? Então a gente está utilizando o def aqui, está utilizando uma função .withColumn que vai ser uma coluna. Aqui a gente utilizou a barra invertida para pular de linha e aqui a gente está utilizando outro withColumn para criar outra coluna, tá? Então o PySpark permite que a gente consiga fazer isso também. Bom, criar uma coluna marketing per unit dividindo marketing spend por unit sold. Tá, então vamos lá. Criar uma coluna def with column. Ele quer aqui, o primeiro parâmetro, a gente coloca o nome da coluna, né? E o que ele quer ali? Ele quer que a gente divida. Ele quer que a gente divida aqui o marketing spend por units. Tá, eu preciso achar onde que tá. Meu Deus do céu, onde que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu tenho aqui em cima o negócio.
porque eu tô com o meu teclado, ele não é. Deixa eu só ver aqui, teclado. Desculpa por isso, é que meu teclado ele não é. Meu teclado ele é em inglês. Então as teclas são diferentes e eu fico meio perdido às vezes. Deixa eu só vir aqui no outro monitor. Deu certo. The half por unit sold. Deixa eu só dar um ponto show 10 aqui. E quanto. Ops, aqui, esse zero aqui precisa ser dentro aqui. E quando a gente executa isso daqui, deixa eu só fechar meu teclado virtual aqui. Tá, fechei. E aqui a gente vê que a gente conseguiu criar essa nova coluna aqui, Market per Unit, tá? Então a gente consegue fazer essa criação. Caso eu quisesse fazer aqui mais, para dar mais um exemplo, eu quisesse colocar aqui mais uma coluna, a gente poderia fazer isso daqui, né? A gente pode só copiar esse ponto with column aqui. A gente vai pular a linha aqui, dá um with column, dá um show, e a gente vê que agora a gente tem as três colunas aqui imputadas de uma vez só, tá? Bom, quarto exercício. Criar uma coluna discount percentage que calcula o desconto com a porcentagem do preço, tá? Então vamos aqui, df.with column, ele quer discount percentage. Tá, vamos lá, df, ele quer que a gente faça price, a gente vai ter que usar o divide de novo. Espero que seja nessa ordem, price dividido por discount, aqui. Deixa eu só fechar isso daqui. Beleza, vezes 100. Ponto show 10. Deixa eu ver o que é isso daqui. Não, aqui é discount. Aqui. Tá, aqui a gente tem a porcentagem do desconto. Bom, recapitulando aqui, né? A gente utilizou o with column aqui para fazer essa criação dessa coluna. Aqui no primeiro parâmetro a gente colocou o nome da coluna que a gente quer colocar. E aqui a gente fez a operação aqui, né? Que é o desconto dividido pelo price, dividido por 100, para a gente verificar a porcentagem do desconto ali, tá? Bom, vamos para o quinto exercício aqui, criar uma coluna price after 10, aplicando desconto de 10% no preço, tá? Mesma coisa aqui, def with column, tá? A gente quer a coluna aqui, price after 10% discount. E qual que é a operação que ele vai fazer aqui? Ele quer aplicando um desconto de 10% no preço, tá? Então a gente sabe que a gente tem a coluna price. Aí se a gente fazer aqui 0.9 e dar um show, aqui a gente vai verificar que ele criou aqui pra gente. Então esse é o valor com o preço aqui de 10% de desconto, tá? Renomear a coluna price para product price, tá? Como que a gente faz para fazer a renomeação de colunas, tá? É bem parecido aqui com a criação de colunas, só que em vez de a gente utilizar o with column, a gente utiliza o with column renamed, tá? Então vamos lá. Essa é a funçãozinha with column renamed, né? Que ele faz aqui para a gente criar fazer a alteração aqui. Como que a gente faz? Primeiro a gente coloca aqui o nome da coluna que a gente quer alterar. E aqui a gente coloca product price, para o valor que ele quer que a gente quer colocar. Se eu dar um 10 aqui, a gente verifica que agora nosso price virou product price. Então a gente consegue fazer essa alteração aqui entre as duas colunas, entre o nome da coluna, tá? Eu também consigo, vamos pegar esse exemplo aqui, a gente consegue fazer isso com que ele fique aqui bonitinho, tá? A gente consegue juntar essas funções, tá? Então eu posso juntar uma função de criação de coluna com uma função para renomear uma coluna, tá? Se eu executar isso daqui, a gente verifica que a gente tem aqui essas três colunas criadas e aqui a gente tem o price que foi renomeado para product price, tá? Bom, aqui o sétimo exercício, renomear a coluna customer segment para segment. Então aqui, tá, with column rename, tá? Lembrando que ele precisa ser bem assim, tá? Com C maiúsculo, R maiúsculo e o resto minúsculo, tá? Senão não vai funcionar. Aqui a coluna que a gente quer alterar, Customer Segment, e aqui a gente quer alterar para Segment. Se eu der um show 10 aqui, a gente verificar que ele trocou aqui, né, de Customer Segment para Segment. Renomear a coluna Unit Sold para Quantity Sold, tá? Então a gente pode dar um if column rename aqui, Unit Sold Quantity Sold. Vamos dar um show aqui, né, para mostrar. E aí a gente vê que ele renomeou aqui, né, de Unit Sold para Quantity Sold. Beleza. Então aqui, o que a gente aprendeu até agora? Só para a gente fazer um resuminho aqui básico. A gente aprendeu ali como utilizar a função with column, que é para criação de colunas, sempre colocando o primeiro parâmetro e depois
a função que você vai querer colocar o valor, né? A gente aprendeu a utilizar o lit ali para quando quiser colocar valores literais. A gente aprendeu a utilizar o current timestamp. A gente aprendeu que a gente consegue fazer mais de uma definição por linha. A gente aprendeu aqui utilizando o def.withColumn renamed, que a gente utiliza essa função withColumn renamed para fazer alteração ali do nome da coluna, tá? E agora a gente vai aprender como que a gente faz para dropar colunas. Vamos ver aqui como a gente faz para dropar a coluna Market Spend. A gente tem essa funçãozinha drop, tá? É só a gente colocar aqui drop, colocar o nome da coluna que a gente quer remover, né? Dar um ponto show e a gente vê que aqui a gente consegue remover essa coluna, tá? Lembrando que aqui novamente a gente está fazendo só a visualização. Caso eu quisesse fazer essa alteração para sempre, eu teria que fazer a definição mesmo, tá? Para ele receber esse resultado. Mas aqui a gente está fazendo só a visualização, então ele não vai remover em definitivo, tá? Ele vai demover só ali para ele. Lembrando que a gente consegue fazer a mesma coisa, tá? A gente consegue colocar, se eu quisesse colocar uma função de drop aqui, funcionaria normalmente. Então, como eu falei anteriormente, a gente consegue fazer várias funções na mesma linha, tá? Vamos ver aqui como a gente faz para remover duas colunas ao mesmo tempo, tá? Aqui ele pede para a gente remover a coluna discount. Lembrando que a gente está utilizando o ponto drop aqui, né? E a coluna, é só colocar o vírgula aqui e colocar a outra coluna, que é o total spend. Quando a gente executar isso daqui, a gente verifica que ele removeu essa coluna para a gente, tá? Discount e total spend. Isso a gente não tem mais aquela coluna ali, então a gente consegue fazer essa... Aqui total spend não tá porque a gente não fez a definição, tá? Lá em cima. Então eu vou tirar o price aqui e a gente vê que ele removeu, tá? Funcionando normalmente. A gente colocou total spend porque lá em cima, teoricamente, era pra gente ter definido como uma nova coluna, mas a gente só fez como visualização. A gente não definiu como uma nova coluna, tá? Tá, agora a gente vai entrar para outra parte aqui de aprendizado, que é verificar como que a gente faz a criação de novas colunas com condicionais, tá? Bom, lembra que a gente fez a importação aqui em cima, tá? A gente fez a importação e a gente importou o when. Para fazer essa condicional, a gente precisa importar essa funçãozinha when aqui, tá? Do PySpark.sql.functions, senão não vai funcionar. Então a gente já fez essa importação aqui antes e a gente vai utilizar ela para fazer essa parte de condicional, tá? Vamos voltar ali aos exercícios. Tá. Cria uma coluna price status que indica high se o preço for market sense e low caso. Aqui a mesma coisa, tá? Para a gente criar a coluna with column. Que o primeiro parâmetro a gente coloca o nome do que a gente quiser. E como que a gente faz agora para a gente fazer essa definição, tá? A gente importou o when, né? Então a gente coloca aqui when. Ele quer, se o preço for market sense, então aqui df.price for maior que 800, então low, tá? E aqui, como que a gente faz a função do else, tá? Aqui ele vai fazer pra gente, não é high, desculpa, se for market sense é high. Aqui a gente primeiro colocou o primeiro parâmetro, né? Aqui a gente utilizou a funçãozinha when, desculpa. O que o when ele vai pedir pra gente, tá? Ele vai pedir pra gente colocar aqui a condicional, o valor positivo, e aqui a gente utiliza o otherwise para colocar o valor negativo, tá? O nosso valor negativo aqui vai ser o low.show 10. Quando ele executa isso daqui, então a gente vê ali, ó, quando o preço é market sense é high e quando for market sense é low. Só recapitulando, a gente utiliza aqui o if column normalmente, do mesmo jeito, para fazer a criação da coluna, tá? Aqui a gente coloca o primeiro parâmetro, que é o nome da coluna. Aqui a gente está utilizando o when, tá? Para fazer a condicional. E aqui a gente está colocando o sinal when quando o preço for market sense é high. E aqui a gente utiliza o ponto otherwise para quando for o valor do else, tá? Para quando for o valor negativo. Aqui a gente colocou o column low, tá? Vamos para o próximo exercício aqui, tá? Criar uma coluna discount status, tá? Então a gente vai criar aqui o if column. O nome da coluna é discount status, que indica se o desconto foi high, maior que 30, ou low, menor que 30, tá? Então a gente vai colocar aqui when df discount for maior do que 30, então high. Otherwise, que é o else, então low. Vamos dar um show aqui e ele vai retornar aqui pra gente, tá? Quando o desconto for maior do que 30 é high e quando for menor do que 30 é low, tá? Então a gente consegue fazer essa condicional ali. Vamos fazer outro exercício aqui, tá? O 13º. Cria uma coluna is high value customer. Então, para criar a coluna aqui, a gente sabe que a gente utiliza o if column, né? E aqui a gente vai colocar high value customer, que é o nome da coluna, tá? Customer. E o que ele está pedindo aqui para a gente, tá? Primeiro a gente vai colocar o when, né? When. Aqui ele, se a unidade superior do unit sold for mark 20 é yes, se não é não.
Então a gente vai colocar aqui, ó, df, quando units sold for maior do que 20. Então, yes. Caso contrário, otherwise, a gente coloca no. Vamos dar um show 10 aqui, executar, e a gente consegue verificar aqui. Unit sold, sem for que maior que 20, vai ser yes, e quando não for, vai ser no, tá? Então, mais um exercício feito aqui. Vamos criar aqui o 14º, tá? Esse daqui é um pouquinho mais legal. Criar uma coluna Price Category que classifica os preços Cheap, Moderate e Expensive. Então, a gente tem mais de uma condicional aqui. A gente tem 3 condicionais. Vamos lá. Def with column. A gente quer a coluna Price Category, que é o nome da nossa coluna, tá? Como que a gente faz isso? Aqui a gente vai colocar normalmente, né? When. Vamos fazer a primeira condicional. When df aqui. Price. Ele não colocou os valores, então eu vou colocar os valores aqui, tá? Maior do que 800. Então, aqui a gente coloca high. Como que a gente faz o valor negativo agora, tá? A gente queria outro when, tá? Só que aqui a gente vai colocar o ponto. When df price maior que 500. Vou colocar aqui de 400. E a gente vai fazer aqui as duas condicionais, né? df price menor que 800. Tá, só vamos ver se tá tudo bonitinho aqui. Def price, beleza. Aqui. Beleza, aqui a gente vai colocar a moderate. E aqui a gente coloca otherwise ship. Aqui expensive. Peraí que tá faltando alguma. Tá, moderate. Aqui a gente precisa de mais um. E aqui a gente fecha aqui. Beleza, vamos ver o resultado aqui, tá? Então aqui ele retorna pra gente, ó, quando for maior do que 800, o price é expensive, de 700, entre 400 e 800 é moderate, e quando for menor que 400, aqui é barato, tá? Então o que a gente fez aqui, tá? A gente colocou o df.ifcolumn normalmente pra gente criar a coluna, a gente colocou o nome da coluna, aqui a gente fez a condicional, primeira condicional, né? When def price expense, só que aqui, em vez de a gente colocar a parte negativa, a gente colocou outra condicional. Lembrando que aqui, quando a gente vai colocar mais de uma condicional, a gente precisa utilizar o ponto when, tá? Senão ele não vai funcionar como se estivesse colocando uma nova função. E aqui a gente fez a mesma coisa que a gente fez ali, como se estivesse fazendo a condicional, e colocando aqui o otherwise ship, tá? Então, beleza. Mais um exercício aqui bem legal. Esse aqui a gente consegue utilizar mais de uma condicional, tá? E agora vamos aqui para o último exercício. Criar uma coluna with column expensive and premium. Beleza. E qual que é a condicional ali? Tá? When. Tá? Vamos colocar aqui. df. Deixa eu só ver. Ele quer, se o preço for maior que 700. Tá, eu acho que eu entendi. Se o preço for maior que 700, when df price maior que 700 vai ser yes. E quando não for otherwise vai ser no. Beleza, então se o preço for maior que 700 é yes, e se for menor que não, é não. Então, beleza, a gente viu que está funcionando aqui. Bom, essa foi a parte aqui de criação, remoção e alteração de nome de coluna ali, tá? Lembrando que a gente também viu a parte aqui de criação de colunas com condicionais. Eu espero que você tenha conseguido entender, tá? Lembrando, só para recapitular aqui, a gente utiliza o if column para criação de colunas. A gente passa aqui o nome da coluna como o primeiro parâmetro, vírgula, e aqui a gente coloca qual que vai ser o cálculo ali para a criação de nova coluna. Lembrando que aqui a gente tem também, deixa eu só descer aqui que eu fui muito para cima. A gente tem o lit aqui, né? Quando a gente quer colocar no valor literal ali como essa string, a gente precisa utilizar essa funçãozinha lit. A gente precisa fazer importação, caso você não faça importação, a não adicionar. A gente também pode utilizar aqui a importação de funções, tá? Como current timestamp aqui, a gente utilizou aqui a importação antes. Aqui a gente importou o when quando a gente for fazer condicionais, tá? Então a gente viu que a gente consegue fazer condicionais ali utilizando o when. Para fazer renomear colunas, a gente precisa utilizar aqui o if column renamed, tá? Que é como a gente utiliza para fazer
a renomeação de colunas. Para remover, a gente utiliza o def.drop, tá? Então, utiliza a funçãozinha drop aqui para fazer a remoção. E lembrando que a gente sempre consegue fazer várias funções dentro de uma mesma linha, tá? A gente não precisa de pular linha, fazer uma função depois fazer outra, a gente consegue fazer todas elas juntas, tá? Bom, espero que você tenha conseguido entender. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser o maior prazer te responder. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço. Até a próxima.